gente via na finada União Soviética, né, como que tinha rios lá que pegavam fogo sozinhos, de vez em quando, tanto produto químico que botavam, e nos países democráticos ainda dava para ter uma grita popular e segurar a onda, né? Já num país comunista, quem reclamava vai preso, chegou ao ponto de ter rios com cores assim, lindíssimas, um rio roxo, outro rio verde. Aqui a gente tem um rio verde, mas ele é marrom. E os rios pegavam fogo do nada, explodiam, as coisas assim, de tanto produto químico que jogavam, que é uma loucura. Isso não é cuidar do planeta. Agora, qual é o extremo oposto? E é o que a gente vê hoje em dia, frequentemente, dos ambientalistas mais radicais, que querem que tudo vire uma floresta em que o homem não pisa, que dizem que o homem é uma praga. Chega a ter alguns grupos que dizem que tinha que exterminar a espécie humana. A espécie humana é uma praga na superfície do planeta. Há alguns ambientalistas extremados que dizem isso. Quando, na verdade, Deus colocou o homem para cuidar do mundo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que compete ao homem manter a ordem no mundo. Nem destruir, nem se omitir e largar a floresta lá de lá e nunca nem entrar. São os dois erros opostos. Um homem que destrói, o outro homem que esnoba, que se omite, que ignora. O homem deve, sim, plantar, por exemplo. Isso faz até parte do castigo, né? Porque qual é o castigo do pecado? A morte entrou no mundo e Deus botou Adão e Eva para fora. E ele primeiro condenou a serpente, né? Disse a serpente, depois que fizestes isso, és maldita entre todos os animais e bestas da terra, e andarás de rastos sobre o peito, comerás terra todos os dias de sua vida. A cobra vai se arrastando assim. Inclusive é até interessante que tem os fósseis de cobra com patinhas, né? Existiram antepassados das cobras com patinhas. Por inimizade entre ti e a mulher, a tua posteridade e a posteridade dela. Ela pisará a cabeça e tu armarás traições ao seu calcanhar. A gente tem até a imagem da senhora pisando na cabeça da cobra, né? E ele disse à mulher: multiplicarás os teus trabalhos, especialmente os teus partos, darás a tu com dor os filhos, estará no poder do marido, ele te dominará. E disse a Adão: porque deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu tinha ordenado que não comeste, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela sustento de trabalhos penosos todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tomado, porque tu és pobre e em pó te hás de tornar. Né? Vocês reparam que esse trabalho que é necessário, ele é uma punição. No paraíso não era necessário você plantar para você ter comida, você comer para você ter comida, você trabalhar, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Isso faz parte dessa maldição. Terás os teus filhos com dor. Isso faz parte dessa maldição. A mulher submissa ao marido, isso faz parte dessa maldição. Antes do pecado original, como que Deus, como que Adão tratava Eva? Ele dizia: carne da minha carne, sangue do meu sangue. Depois do pecado original, a mulher que pusestes ao meu lado. Repara a diferença de tom. Esse estranhamento entre o homem e a mulher, ele é consequência do pecado original. Essa dor que a gente tem, das quais um símbolo, um exemplo, é essa dor do parto. Dizem, isso é uma dor fortíssima. Tudo isso é consequência desse orgulho primeiro. E tudo isso são coisas que a gente carrega. Mas a gente continua carregando, apesar de que agora a gente tem que ter esse trabalho, né, de lavrar a terra para que tenha comida, ou a gente ficar trabalhando no escritório para ter dinheiro para comprar a comida de alguém. Continua sendo ganhar o pão com o suor do seu rosto. Alguém vai ter que tirar aquilo da terra, alguém vai ter que plantar aquilo. Tudo isso passou a existir, esse lado ruim, essa briga do marido e da mulher passou a existir, mas continuará existindo. O
o encarregado do mundo, gerenciar, apesar de todo mundo obedece essa gente. Antes, Adão, ele chegava e podia dizer ao mosquito, dá um tempo, vai passear. O mosquito não mordia ele. Iria obedecer a ele. Para a gente, o mosquito não vai obedecer. Mas a gente continua tendo que fazer isso. É essa maldição. Isso, inclusive, é uma coisa muito interessante, abrindo um pequeno parênteses, mas o mandamento de guardar domingos e dias santos de guarda, ele não é ligado à maldição. Ou seja, não é porque a gente trabalha só. Ele também é ligado à bênção. É o dia em que a gente não tem que tomar conta do mundo. É o dia que a rainha que está fazendo a telha ali pode descansar. Porque sabe que a gente não vai vir com a vassoura para tirar. É o dia que a fruta que está na árvore pode crescer mais um pouquinho. Que sabe que a gente não vai colhê-la naquele dia. Tem os dois lados da questão aí. Vale a pena a gente pensar nisso quando a gente estiver pensando no descanso dominical. Mas continuando, então, a gente passou a ter, em consequência do pecado original, a gente passou a ter essa série de dificuldades. A dor, trato, filhos com dor, ter que ganhar o pão com o suor do rosto, quer dizer, ter que trabalhar. Trabalho, em português até, vem do latim tripalium, que é o nome de instrumento de tortura. Porque a nossa cultura, que é uma cultura católica, percebe que trabalho é uma punição. Tá certo que tem trabalhos que são legais de fazer, mas a gente não tem escolha. É legal, mas hoje não estou afim. Não, a gente tem que fazer. Quando a gente consegue trabalhar em alguma coisa que a gente gosta, é melhor. Mas isso não quer dizer que a gente tenha escolha em trabalhar ou não trabalhar, senão a gente não come. A gente passou a ter essas coisas todas. E como que elas nos vêm? Será que Deus chega e cada nenenzinho que nasce, ele pega e tarraxa um parafuso ali? Não. Elas nos vêm por transmissão de pai para filho. Hoje em dia se diria geneticamente. É até uma coisa interessante a gente perceber como que hoje em dia, com o desenvolvimento da genética na biologia, se passou a descobrir a origem genética de muitas doenças, de muitas fraquezas. Todas essas doenças, todas essas fraquezas, são coisas que nós herdamos desses nossos primeiros pais. Então, se a gente pega, hoje, a gente tem essa capacidade de estar gripado, eu estou com a garganta doendo. A gente tem essa capacidade de estar gripado, a gente herdou de Adão. Perda de cabelo, calvície, eu herdei do meu pai. A gente herda um probleminha ou outro do pai, da mãe, do avô, da avó, e a gente herda a possibilidade de ter problemas, a passibilidade, a gente herda daquele que é antepassado de todos nós, do Adão e da Eva. E isso aconteceu antes deles terem filhos. Aí as pessoas poderiam dizer, mas então, quer dizer que ia ficar só Adão e Eva imortais? Se eles não tivessem pecado? Não, eles teriam tido filhos. Mas e se o filho, eles tivessem tido um filho, ainda em graça, ainda lá, e aí depois eles pecassem? Nós teríamos dois tipos de ser humanos, os descendentes do filho deles, sem a marca do pecado original, e os descendentes dos irmãos que tivessem nascido depois do pecado original. Por quê? Porque nós ganhamos isso, por assim dizer, na linguagem moderna, geneticamente. A gente vai transmitindo, eu transmiti para os meus filhos, vocês transmitiram, onde transmitir para os filhos de vocês. Nós recebemos isso, essa passibilidade, essa maldição até, toda. Nós herdamos isso dos nossos antepassados. E é disso, dessas consequências do pecado original, que Nossa Senhora foi poupada. Por isso que nós dizemos que ela é a Imaculada Conceição. Conceição e concepção é a mesma coisa. Conceição é o modo antigo de dizer o que hoje se diz concepção. E a concepção é o instante em que acontece essa transmissão. Como essa transmissão acontece? Basicamente, a gente tem a parte biológica, contribuição do papai,
contribuição da maioria junta, e aqui a gente tem a agora que é a são marcadas pelo pecado original. Então, quando entra a alma ali, aquilo transmite à alma o que herdou fisicamente do pai e da mãe. E é por isso que a gente tem não só fraquezas físicas, mas fraquezas mentais. Né? A gente tem, por exemplo, essa incapacidade da razão dominar as paixões, a gente tem algumas dificuldades de compreensão, alguns problemas que nos vêm devido justamente ao pecado original. São coisas que foram herdadas de Adão e Eva e que vêm para cá. E que Deus nos encarregou, nós continuamos encarregados dela, ou seja, nós continuamos tendo que cuidar do universo. E esse cuidar do universo, ele acontece de uma forma o único que está ao mesmo tempo nos dois, de que a gente pode tratar ao mesmo tempo. Mas eles cuidam de diferente. Cuidam de ter todo elemento com aquela maneira. Mas dentro da sociedade, o homem tem essa função de ordenar, de organizar, ou seja, a sociedade humana é necessariamente uma sociedade como a família humana.